Aleluia, 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 aleluia. Eu me lembro de um texto agora, olhando para essa igreja linda, essa igreja hoje aqui repleta de homens e mulheres de Deus. Me lembro que o profeta disse, em uma das versões, das muitas versões que a Bíblia hoje foi traduzida, o profeta disse assim: um dia, esse bocado de gente virá a ser uma grande multidão. Quando chegamos em Flórida, tínhamos 20 pessoas, né, Ivone? Umas 20 pessoas. Hoje, a palavra se cumpre e eu vejo essa grande multidão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Muito feliz por estar aqui nesta noite. Muito feliz por estar aqui nesta noite. Rever os irmãos. Eu tenho irmãos aqui que estavam aqui quando o pastor Reginaldo e o pastor Ivone chegaram e permanecem até hoje. Muitos vieram chegando depois e nós fomos construindo também com esses uma amizade. E fico muito feliz em chegar aqui e rever os irmãos. Não faz nem um ano que eu estive aqui, né? Nem um ano. Na inauguração desse templo aqui, desse espaço aqui, nós retornamos aqui num culto também abençoado. E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui para essa missão, para essa oportunidade de encerramento desta campanha. O pastor Reginaldo vai estar também pregando da nossa campanha, mês que vem, dia 18. Lá encerrando também a nossa campanha. Lá no Rio de Janeiro, nós realizamos essa campanha também, só que lá é diferente. Lá são 7 semanas, 7 quinta-feiras que nós realizamos. Há mais de 25 anos que nós realizamos as 7 semanas de restauração da família. Nós começamos agora, vamos agora para a 3ª noite. E Deus tem falado coisas poderosas, revelado coisas tremendas para a IBC, Igreja Batista Cuidar. É onde nós estamos. Em janeiro agora eu completei com a minha esposa e a minha família 31 anos de ministério lá. Estamos caminhando para o 32º ano. E por falar em família, em abril agora, eu completei 38 anos de casado com a dona Rosenilda. 38 anos de casado. Entre paquera, namoro, noivado e casamento, 40 anos. Já é quase uma geração. 40 anos com a dona Rosenilda. E hoje também estão comigo o irmão Alain, Mary, Dayana. Fique de pé, por favor. Estão me acompanhando. São membros da nossa igreja lá, são levitas, né? Obrigado. Pode sentar. E hoje é um dia especial também para mim, para essa igreja, porque nós iniciamos hoje uma contagem regressiva de 11 meses. Daqui a 11 meses, a IBC vai ter o prazer de receber essa igreja lá no Rio de Janeiro. Dia 17 de abril de 2027, nossa igreja vai completar 60 anos de existência. 60 anos ali naquele lugar. E nós vamos ter a honra de receber vocês lá. Com todo aquele carinho, com toda aquela qualidade que vocês receberam aqui, há uns dias atrás, há uns meses atrás. Vamos tentar fazer pelo menos próximo daquilo que vocês fizeram. Foi uma recepção assim, acima de qualquer expectativa. E nós vamos estar tendo a alegria de receber vocês lá. No dia 17, vai ser um sábado. Vai ser um momento muito bom para todos nós. E 6 dias já se passaram, hoje o 7º dia. Ontem eu estive aqui, pastor Sérgio. E ontem recebi uma bênção poderosa de Deus aqui. Deus nos falou o coração aqui através do pastor Sérgio. Nos entregou ali algumas palavras que, sem dúvida, vieram do trono de Deus. Ele nos disse coisas que só eu e minha esposa sabíamos. E revelação que vem de Deus, quero ensinar você aqui rapidamente. Revelação de Deus obedece 3 regras. Você saber hoje aqui, como é que eu sei que alguma coisa é de Deus ou não? Como é que algo é de Deus ou não? Vou te dar a dica aqui, rapidamente. A ilustração é grande, mas vou resumir e vou ser rápido com você. Como é que eu sei que se é algo que eu recebi é de Deus ou não? Porque às vezes a pessoa chega e diz, assim diz o Senhor, né, para você, eis que te revelo, eis que falo contigo, mas muitas vezes nós ficamos assim, será que é ou não é de Deus? Então eu vou te dar 3 dicas aqui. Primeiro, aquilo que alguém revelar para você tem que ser bíblico. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Amém ou não amém? Segundo, tem que ser algo que só você e Deus sabiam.
Ninguém mais sabia, só você e Deus. De acordo com a palavra de Deus. Uma coisa que só você e Deus sabia. E a terceira coisa é preciso ser algo do seu cotidiano, algo que você já vem vivendo, algo que você já vive e já está encaminhado naquilo. Então, se essas três coisas se apresentarem na revelação, receba porque é de Deus. E foi isso que aconteceu ontem aqui. O pastor Sérgio nos disse coisas que preencheram esses três requisitos. Então, assim, é maravilhoso você estar num lugar onde a voz de Deus pode ser ouvida. Onde a voz de Deus, ela é realmente, sabe, está entre o povo, no meio do povo. E é muito bom estar num lugar assim. Que haja paz em cada coração. Que haja tranquilidade em cada coração. Esse é o nosso desejo. A palavra de hoje, encerrando esta campanha, ela de verdade é uma palavra que eu diria para nós desafiadora. Muito desafiadora. Porque, na verdade, você ouviu aqui, durante a semana, você que pôde vir durante a semana, 6 palavras, 6 revelações. Deus falou ao seu coração. E você realmente recebeu, absorveu. Mas o que o Espírito quer perguntar a você aqui hoje, quer falar com você aqui hoje, é o que você vai fazer com tudo isso. Você agora conhece. Você agora realmente conhece. E você sabe o desejo de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. E o tema da palavra nesta noite é: quando conhecer apenas não é o suficiente. Repita comigo. Quando conhecer apenas não é o suficiente. Quero começar com você lendo um texto, 2 versículos, para começar. Para a gente começar aqui a aquecer. E a palavra que eu vou pregar hoje, essa imagem que está aqui, ela confirma a mensagem desta noite. Esta imagem, ela vai confirmar a palavra desta noite. Guarde isso. João capítulo 8, verso 32. João 8, abra sua Bíblia. João 8, Evangelho de João. Evangelho de João. Se você puder se pôr em pé. João 8. Muito conhecido, muito citado, muito recitado. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36 diz o seguinte, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Bem, começamos aqui. Abra lá em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, é só para a gente fazer uma introdução. Romanos 12, 2. Paulo vai dizer à igreja de Roma a seguinte palavra. Romanos 8, 1, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assentai-vos. Por que eu estou dizendo que... Pode colocar a imagem, por favor. Que essa imagem aqui, ela reflete toda a experiência desta semana. Você começou esta campanha, ou alguns começaram esta campanha, nesta condição. Mas ao terminar esta campanha, você precisa decidir o que você vai fazer com tudo que você ouviu, com tudo que foi revelado ao seu coração, com tudo que o Espírito Santo trouxe ao conhecimento do seu coração. E então você decide o que vai fazer. Permanecer assim, ou você vai experimentar aquilo que o Espírito revelou para se tornar uma pessoa assim. Pegou a visão?
Você ouviu de Deus, o Espírito Santo esteve aqui, usou pessoas. Eu acompanhei algumas mensagens pelo Instagram, palavras poderosas, falei com o pastor Reginaldo. Algumas palavras que vieram realmente de Deus. Mas, até então, Deus fez a parte dele. Até então, Deus fez aquilo que cabia a Ele fazer. Ele veio e falou com você. Ele falou com a sua casa. Ele falou com a sua família. Ele deu a você a receita, Ele indicou para você o caminho. Ele mostrou a você o que fazer para sair daquela condição para essa condição. Mas Ele não pode decidir por você. Ele não pode escolher por você. Então, nesta noite, somente conhecer não é o suficiente. Eu preciso experimentar. Levante a sua mão e diga: eu preciso experimentar. E a Bíblia está cheia de momentos assim. Jesus falou, Jesus veio e trouxe a revelação, Jesus informou, como você quiser, conscientizou, discerniu, como você quiser escolher a palavra. E aí cada um de nós, cada um que recebeu, quando você ouviu a mensagem do Evangelho pela primeira vez, coube a você escolher, acreditar, coube a você aceitar, realmente crer e então começar uma nova história, começar uma nova caminhada. Então tudo parte desse momento de decisão que você, querido, hoje precisa terminar esta campanha, decidindo realmente pela mudança, decidindo em mudar o quadro da sua família. Mas para mudar o quadro da sua família, precisa mudar primeiro o quadro do seu coração, da sua mente, da sua alma. Você precisa decidir: não, eu não quero mais isso para mim. Josué chegou para o povo e disse: olha, vocês precisam escolher hoje a quem vocês querem servir. Aos deuses dos amorreus ou ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não existe nada que vá mudar se você sair para casa agora ou for viver a sua vida depois dessa campanha e se você não toma uma decisão. Eu fui naquela campanha e naquela campanha eu ouvi o Deus falar comigo. Eu ouvi Deus revelar claramente para mim. Deus deu em minhas mãos aquilo que eu, na verdade, ainda não fiz e que eu preciso fazer para deixar de ser dessa forma, para me tornar alguém daquela forma. A vontade de Deus, olha, o ladrão, João 10:10, o ladrão, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Disse Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Você escolhe. Nós escolhemos. É uma questão de decisão, irmãos. A bênção ou a maldição. A verdade ou a mentira. A justiça ou a injustiça. E aí, temos aí uma quantidade imensa de pessoas que vem postergando, sabe, a mudança da sua casa, a felicidade da sua casa, a felicidade do seu casamento, porque simplesmente ainda permanece somente na teoria. Não, eu sei que Jesus é bom. Eu sei que Jesus é poder. Eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nunca experimentou. Precisamos sair da teoria. Precisamos sair da teoria e realmente experimentar. Dá um exemplo aqui do dia a dia para você. O Brasil e o mundo agora está impactado com uma notícia que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma cientista chamada Leila descobriu uma enzima e tem produzido uma enzima sintética, a polilaminina, todo mundo conhece aí, que tem devolvido o movimento a quem tem lesão de medula. E essa mulher está famosa no mundo inteiro. Essa pessoa está famosa no mundo inteiro, porque ela, depois de muito tempo de pesquisa, ela começou então a fazer as experiências. E pelo menos 6 pessoas já voltaram os movimentos, já retornaram com seus movimentos. Pastor, por que eu estou citando esse exemplo? Porque, querido, até então era apenas uma teoria. Era apenas um conhecimento. Mas o conhecimento migrou para a experiência. Evoluiu para a experiência.
E na experiência descobriu que era possível fazer alguém voltar a ter os movimentos. É só um exemplo para mim e para você. Porque essa é a história do cristão. Essa é a verdadeira história do crente, do servo de Deus, do homem e da mulher que se aproxima do Evangelho. Por que o senhor leu esse texto? Jesus, ele chega e diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até então, até aquele momento, até o dia que você abriu o coração para Jesus, você era alguém que se sentia derrotado, alguém que se sentia miseravelmente derrotado, fracassado. Não havia paz no coração, havia dor, havia frustração. Você foi agredido, foi violado, violentado na sua infância. Você tinha uma história, mas aí você ouve Jesus dizer: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará de tudo isso. Aí você disse: Jesus, eu quero ser liberto. Jesus, eu quero florescer. Jesus, eu quero ter uma vida diferente. Jesus, eu quero sorrir. Jesus, eu quero me alegrar. Jesus, eu quero caminhar com firmeza. Jesus, eu quero ser uma outra pessoa. E quando você decidiu e você pediu a Jesus para começar um processo de mudança na sua vida, você hoje é alguém diferente. Você não é mais essa pessoa. Você não é mais essa pessoa. Há esperança para a árvore, há esperança para você, há esperança para o homem e para a mulher que resolve experimentar a força, o poder, a virtude, a autoridade da palavra de Deus. E aí, irmãos, aquela casa onde, eu vou começar aqui a dar uma, porque na verdade essa palavra ela é muito grande. E há muita coisa para ser revelada nessa palavra. Queria começar rapidamente a mostrar algumas coisas para você entender como essa campanha aqui foi programada pelo Espírito Santo para mudar as nossas histórias. Porque, irmãos, em nome de Jesus, é claro que nós vamos terminar aqui a vida aqui e não vamos cessar de experimentar as coisas do reino, de viver as coisas do reino, de viver os mistérios do reino. Não vamos, porque os mistérios do reino são finitos, mas alguns deles nós já começamos a desfrutar, alguns deles nós já começamos a viver. Oséias capítulo 6, verso 3, Oséias capítulo 6, verso 3, vai dizer que nós precisamos, então conheçamos e prossigamos em... Leia comigo, por favor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada vez que eu conheço o Senhor, cada vez que eu realmente olho para a palavra, cada vez que o Espírito Santo, vou repetir, cada vez que o Espírito Santo vem até a mim, até você, até a sua casa, até nós, e nos mostra algo que eu não conhecia ainda, uma saída que eu não conhecia ainda, uma solução que eu não conhecia ainda, a minha decisão é única, a nossa decisão precisa ser única, acreditar, ir realmente ao encontro, realmente aceitar, receber do Senhor. Irmãos, eu vou dizer para você, eu já falei algumas vezes aqui, se eu falei recentemente, vou repetir. Eu estou no Evangelho há 50 anos. Eu estou no Evangelho desde os 12 anos de idade. O que eu tenho visto e o que eu tenho vivido no Evangelho é justamente isso. Eu era alguém assim, mas agora o Senhor tem me feito ser dessa forma. Porque à medida que Ele vai revelando, Ele vai transformando. À medida que Ele vai revelando, Ele vai mudando. À medida que Ele vai revelando, Ele vai alterando. O Deus que eu sirvo, Jesus falou assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que Jesus está falando? Se apeguem a essa verdade. Abra o coração, a mente, a alma para essa verdade. Sigam essa verdade.
Caminhe com essa verdade, porque esta verdade vai levar vocês por caminhos que vocês não conhecem. Essa verdade vai mostrar a vocês coisas sobrenaturais que vocês não sabem, não conhecem. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós clamamos ao Senhor, nós andamos com o Senhor, e aí nós vamos descobrindo como o Senhor deseja mover a sua mão em todas as áreas da nossa vida. Começa pela salvação, nos dando perdão do pecado original. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Ele nos dá e nos sela com o Espírito Santo, segundo Efésios 1:13, somos selados com o Espírito Santo. Os anjos do Senhor recebem ordens para cuidar de nós. E aí começa uma jornada, começa uma caminhada. E aí você começa a ver as mudanças acontecendo diante dos seus olhos. Porque na conversão, João trata a conversão da seguinte maneira: aquele que matava não mate mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. E aí você começa a ver essa verdade produzindo na sua história mudanças tremendas. Mudanças que o dinheiro não pode produzir, as drogas não podem produzir, o sexo ilícito não pode produzir, o álcool não pode produzir. Aí esta verdade que você ouviu aqui durante 6 dias vai de verdade produzir em você e na sua casa uma mudança para trazer paz ao seu coração. Paz ao seu coração. Esta verdade, ela me comunica muita coisa. Esta verdade me comunica muitas coisas importantes. E aí nós temos aqui na igreja, nós temos na igreja do Senhor homens e mulheres que tomaram posse dessa palavra, da verdade, da revelação, e acreditaram quando o Espírito Santo disse: a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Tomaram posse dessa revelação quando ela disse, dessa verdade, quando ela disse: para cada dia de vergonha vos darei dupla honra. Tomaram posse e acreditaram quando o Senhor diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe pode tocar. Maldição alguma contra mim e a sua casa prosperará jamais. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu e você seremos abençoados ao entrar e ao sair. Nós estaremos com o Senhor e Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias. Eu quero ler com você rapidamente João 15. Abre para mim João 15, por favor. Abre João 15, a partir do verso 1. Olha o que diz João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Pode prosseguir. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Então, querido, aquela imagem que nós vimos ali, ela reflete essa verdade. Se eu estiver no Senhor, se você estiver em Deus, se você estiver na verdade que foi revelada, e você entendeu o que Paulo queria dizer, para que experimenteis. O crente que não tem essa visão, ele está aí, como eu falei aqui, retardando um cenário melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus não é que os seus dias sejam como esse cenário aqui. Deus deseja que os meus e os seus dias sejam como esse cenário aqui. Sabe por que eu posso afirmar isso? Porque
É dessa forma, olhe para mim, é dessa forma que o nome dele vai sendo glorificado. É dessa forma que o nome dele vai sendo glorificado. Porque as pessoas começam a olhar para você, aquele homem, aquele fracassado, aquele derrotado, aquele, sabe, miserável. Aquele homem está diferente. Aquele homem está se vestindo diferente. Aquele homem está falando diferente. Aquele homem está olhando diferente. Alguma coisa poderosa aconteceu na vida dele. Mas o que aconteceu na vida dele foi porque ele decidiu conhecer a verdade, não na teoria, mas conhecer a verdade, vivendo essa verdade todos os dias da sua história. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Mas existem aqueles, eu falei, você, na verdade, Jesus não obriga ninguém. Tiago capítulo 1, verso 23 e 25, Tiago 1. Você escolhe. O que você quer fazer, você vai escolher. Tiago 1. Tiago 1. 23 a 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho no seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se logo e esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, João 8,32, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquece disso, mas fazedor da obra. Repita comigo. A partir da vírgula, eu quero que você repita comigo com muita força. A partir da vírgula. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Meu querido, essa é a noite que Deus está falando para você. Para de ficar só ouvindo. Comece a praticar, experimentar, viver. E o inferno vai recuar na sua vida. Os demônios vão bater em retirada. Seu coração será tomado por uma alegria que você nunca experimentou. Por uma coragem, por uma ousadia que você nunca experimentou. Nunca experimentou. Quando você, querido, não parar de ser somente ouvinte. Você vem para a igreja. Deus fala com você. Deus te chama a amar o teu irmão. A dividir o que você tem. Você divide sem problema. Você passa a ser alguém que pratica a generosidade, a bondade, a fidelidade, a gratidão. E você vai vendo que essas coisas vão só mudando a sua vida. E aí eu quero caminhar aqui, não vou demorar muito. Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Diga rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque ele estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Então a Bíblia não deixa ninguém enganado. A Bíblia não engana ninguém. Você quer casa na rocha? Pratique. Deixe de ser ouvinte apenas. Pratique a palavra. Viva a palavra. Experimente a palavra. Obedeça a palavra. Se curve diante dela. Não fique questionando. Ah, não, porque a Bíblia disse isso, mas eu entendo da outra maneira. Não, irmão. O inferno está cheio de gente assim. Que questionou e não viveu a bênção. Deus não me chamou para questionar, você também não. Deus chamou para você receber a palavra e praticar a palavra. Praticando a palavra, eu vou vencendo a cada dia. Praticando a palavra, eu vou vencendo a cada dia. O mundo pode estar dizendo, mas o mundo está em crise, a economia está em crise. Não. Quem tem Jesus, quem tem Deus, quem tem a palavra no coração,
Quem realmente crê na palavra, tem crise não. Tem bênção de Deus. Tem bênção do Senhor. Então nós precisamos hoje terminar esta campanha com essa decisão. Eu decido pôr em prática tudo o que eu ouvi aqui nesses 3 dias. Porque tudo que eu ouvi aqui foi Deus que me falou. Não foi Freud, com todo respeito a Freud, não foi Freud, não foi Jung, não foi ninguém. Foi Deus que falou. Não foi Mário Sérgio Cortella, não foi. Foi Deus que falou comigo. Foi o próprio Deus que falou comigo. Falou com você. E aí você precisa agora pegar tudo isso que você ouviu. Não é para casa e botar na gaveta, não. Não é esquecer, não. É você começar a viver dia após dia. E aí, ao viver dia após dia, ao perceber como a palavra, como a verdade que foi revelada lá, faz toda a diferença na sua vida. Tem construído você, tem construído em você uma nova realidade. Uma nova realidade. A carne, só para a gente ainda dar mais um exemplo, para você entender e fortalecer ainda mais o seu entendimento. Paulo diz que nós temos aí uma situação, quando nós caminhamos no reino, que é a luta da carne contra o espírito. Há algumas verdades que o diabo não quer que você saiba. Existem algumas verdades, alguns mistérios do reino, que o diabo trabalha diuturnamente para que você não se aproxime dele. Porque se você se aproximar desses mistérios do reino e você conseguir entender esses mistérios, algo diferente vai mudar, algo vai acontecer na sua vida. E eu tenho ensinado para a igreja lá, eu tenho falado com a nossa igreja lá, sobre esse momento de engano que o diabo pratica contra a igreja e contra os filhos de Deus. Na questão da carne e do espírito. A carne, Paulo ensina aos Romanos, no capítulo 8, que a carne está morta. E o espírito é que está vivo. A carne para nada serve, diz o Senhor. A carne é fraca. Espírito forte. O espírito é forte. Romanos 8, capítulo 10. Romanos 8, capítulo 10. Romanos 8, capítulo 10. Paulo vai dizer isso bem claramente. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está o quê? Morto, por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça. Então o espírito vive. 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 E vive desfrutando das bênçãos do Senhor. Do cuidado de Deus. Do cuidado do Senhor. Agora não mais apenas letra ou teoria. Agora é conhecimento com experiência. Aleluia. Vou repetir. Agora não é mais apenas letra ou teoria. Agora é conhecimento com experiência. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga amém. Teoria com conhecimento. O conhecimento. O exemplo que eu citei aqui, se aquela cientista não fosse testar, ia continuar sempre teoria. Ah, existe uma teoria aí que é possível. Não. Foi testado. E em breve, milhares de pessoas serão beneficiadas por essa descoberta. O reino de Deus vai te dando a oportunidade de descobrir. E cada descoberta, você de verdade é muito abençoado. É na vida financeira, na vida emocional, no matrimônio, na vida acadêmica, enfim, em todas as áreas da vida. Ia demorar muito tempo para poder falar com você sobre cada área aqui. Mas em todas as áreas da vida, o Evangelho tem tanto poder, a palavra de Deus tem tanto poder, que ela alcança todas as áreas da nossa vida. Todas. A Bíblia tem palavra para mim e para você, do nascimento à morte. Do nascimento à morte. Ela tem palavra para mim e para você. E a palavra que ela tem para mim e para você é palavra de bênção. Palavra de prosperidade. Quando você vai entender que o Pai tem para você, vai além do conhecer. Todo dia o conhecimento vira experiência para a glória de Deus. Todo dia, conhecimento
vira experiência para a glória de Deus. Deus, irmãos, Deus está atento a tudo. Deus está atento a tudo. As famílias estão debaixo, sabe, do cuidado de Deus. O Senhor não se afasta daquele que o procura. Perto está o Senhor, diz a Bíblia, de todos que o invocam. E quando você invoca ao Senhor, e você pede ao Senhor, Senhor, me mostra, Senhor, me revela, Senhor, me indica o caminho, Senhor, me faz ter discernimento como resolver tal causa, tal problema, tal dificuldade. E aí o Espírito Santo te ilumina. A palavra sobe ao coração. E aí você glorifica a Deus porque certamente aquilo que você está recebendo naquele momento veio de Deus para você. E aí você entende se deve comprar ou não, se deve vender ou não, se deve casar ou não, se deve mudar de igreja ou não, se deve comprar o carro ou não, se deve abrir aquela sociedade ou não, se deve abrir aquela franquia ou não, se você deve prosseguir ou não. Então você sabe, você entende porque Deus falou com você. Deus falou com você. Então a coisa mais maravilhosa do Evangelho, eu gosto de um versículo que diz assim: o Evangelho, ele não consiste apenas em palavras, mas em demonstrações de poder. Vou repetir. O Evangelho não consiste apenas em palavras, mas em demonstrações de poder. Aí você vem para a igreja há tanto tempo, e aí você, como foi dito aqui, essa ainda não é a sua realidade. Não culpe a Deus. Não diga, Deus não me abençoa. Deus só abençoa o irmão da minha direita e da esquerda. Deus vai abençoar você tanto quanto o irmão da direita e da esquerda, a hora que você decidir começar a crer e a experimentar a palavra de Deus. Comece a experimentar a palavra de Deus. Ah, mas eu venho aqui na igreja, esses casais estão abençoados, vem aqui, faz ofertório. Hoje foi dose dupla de Adriano, no começo e no fim do culto. Então assim, esse casal vem aqui e diz que Deus realmente abre porta onde não há porta, que Deus traz à existência aquilo que não existe. Malaquias diz que se eu trouxer os dízimos à casa do tesouro, o Senhor vai abrir as janelas do céu e dela virá uma bênção tal que... E aí você só ouve, acha bonito e vai para casa. Aí aquele irmãozinho que está lá atrás. Como é que é o negócio aí, irmão? Como é que foi dito aí, irmão? O que é que disseram aí? Ah, não, eu vou nessa aí. E aí esse irmão, ele começa a experimentar essa realidade. E você que escolheu somente achar bonitinho o texto, continua daquele jeito ali. Pedindo emprestado na mão do agiota, carro quebrando todo dia, uma miséria tremenda, porque você decidiu, escolheu não realmente praticar e crer na palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, floresce. Floresce. A esperança para a árvore, mesmo cortada, tornará a brotar. Eu posso aqui talvez arriscar aqui uma questão teológica ali naquele texto. Porque lá no Éden, a comunhão com Deus foi cortada. O homem perdeu a comunhão com Deus. Mas veio Cristo para resgatar essa comunhão do homem com Deus. E aí, tem toda uma questão assim, claro, escatológica, que nós vamos receber um corpo glorificado. Assim eu creio. Mas eu vejo agora. Eu vejo um resgate progressivo. Eu vejo esse brotar acontecendo. Eu vejo esse brotar acontecendo na vida da igreja. A cada momento que essa igreja decide sair da teoria para a prática, para viver, para experienciar, para estar com Ele, para crer nele, para andar com Ele, para viver servindo a Ele, crer, sendo submisso a Ele, eu vejo essa glória de Deus florescendo em mim e em você. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta na roda, né? Os escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia aí, pois não será, né, assim os ímpios, que são como a moinha que o vento espalha, mas os justos
florescerá. Dará o seu fruto. Dará o seu fruto. Concluindo aqui esta palavra, nesta noite, o grande desafio é esse. O grande desafio é esse. Eu já sou crente, aleluia. Eu já estou na igreja, glória a Deus. Mas isso não significa que você vem praticando a palavra como realmente deveria praticar. Você precisa entender isso. Só ser membro da igreja, só ser batizado, só estar no ministério. Não. Você precisa viver e praticar a palavra. Praticando a palavra. Praticando a palavra. Você será chamado bem-aventurado. Terra deleitosa, diz o Senhor. O Senhor transformará completamente. Completamente. E aí todo mundo nessa vida está sujeito a receber notícias ruins. Um dia recebi a notícia que a minha mãe faleceu. No outro dia recebi a notícia que meu pai faleceu. Recebi a notícia que meu irmão faleceu. Recebi notícias ruins. Um dia, na empresa, o chefe disse que eu ia ser demitido com um grupo. Sofri um acidente terrível em 2005 e quebrei o quadril e o fêmur. Removi o cóccix e tive várias perfurações no rins e várias escoriações no rosto. Notícias ruins vão chegar para todo mundo. Só que a forma como essas notícias nos encontram é que faz toda a diferença. Lembra de Jó? Você lembra de Abacuque? Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vaca no curral, e o fruto da oliveira minta, eu todavia, me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Casa firmada da rocha. Vida firmada na palavra, mas não na palavra teoria, mas na palavra praticada. Você entendeu? Você entendeu? É isso que nós precisamos viver a partir de agora. Terminou hoje as 7 semanas, mas agora o desafio começa. Não, eu vou dar uma examinada na minha família. Eu vou dar uma examinada no contexto da minha família. Vou ver o que está errado, o que está fora do lugar, o que não está avançando, o que não está prosperando, o que não está realmente... Não. E eu vou olhar para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor certamente, nesses 6 dias, disse para você o que fazer. E aí você não pode ficar com o coração assim, será que é? Será que não é? Será que acontece? Será que não acontece? Querido, comece a fazer. Comece a praticar. Comece a aplicar o que foi dito aqui. E você vai ver que todo aquele medo que você tinha de não se lançar era infundado. E quanto tempo você perdeu não vivendo a palavra do Senhor? Viva a palavra do Senhor. Pratique a palavra do Senhor. E você será bendito. Sua casa será bendita. Não adianta cantar aqui, bendita será tua casa. Não, não adianta cantar. Antes de cantar eu tenho que viver. Quinta-feira passada recebemos uma palavra, na nossa segunda noite, o Espírito Santo esteve lá e usou o pastor Rafael para dizer o seguinte, para você realmente viver o sobrenatural. O sobrenatural exige que antes de você tomar posse dele, você tenha uma coisa chamada posicionamento. Tem que se posicionar. E ele falou sobre a experiência de Ana com Samuel, com Eli, com Penina. Ana se posicionou. E quando Ana se posicionou, o sobrenatural aconteceu. Ela que era estéril, se tornou mãe de filhos. E não só de Samuel, e teve outros filhos. Porque ela se posicionou. Eu quero concluir esta palavra dizendo para você, a hora que você se posicionar, a hora que você realmente decidir colocar realmente em ação, quando você começar a afastar da sua vida a incredulidade, o ceticismo, a dúvida, e começar a abraçar a fé, a convicção, a certeza e a esperança, você vai ver. Você vai ver. Você vai ver.
Porque, na verdade, as pessoas acham que Deus não faz mais. Mas Deus faz ainda. Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Claro que no tempo, no modo dele, na estação dele, mas Deus está fazendo. Ele continua abrindo rios no deserto. Ele continua colocando de pé o caído, renovando as forças do cansado, anulando maldições familiares, retirando demônios que estão vivendo na família há muito tempo. Porque demônio familiar, ele não entra no caixão, ele só muda de corpo. Demônio familiar, vou repetir para você, ele não entra em caixão, ele só muda de corpo. Então, em nome de Jesus, comece a praticar, e o demônio vai esquecer o endereço da sua casa. Comece a praticar, e você vai ver como vai ficar muito melhor para você. Então, hoje a palavra para você e para nós foi essa. O desafio é sair da teoria e partir para a prática. Viver a palavra. E nesta noite eu pedi permissão ao pastor Reginaldo para fazer um ato profético com você aqui. Mas de antemão quero dizer que você não é obrigado. Você só participe se você quiser, se você crer. Eu convidei o Ministério de Intercessão. Vamos fazer um ato profético aqui da seguinte maneira. Você vai passar aqui pelo altar. Porque agora a campanha falou de fruto, falou da árvore, falou da raiz. Paulo diz que nós temos que estar arraigados profundamente. E eu convidei o ministério, onde estava aqui, Deus me deu essa visão, de fazer uma unção aqui no altar. Você vai passar aqui, você vai ficar na posição que eu estou aqui. E alguém vai ungir os seus pés, simbolizando a raiz que você vai firmar ainda mais nas verdades de Deus, na revelação do Senhor. Nada vai retirar você dessa posição de crer na palavra do Senhor e ser alguém que pratica a palavra. Pastor, eu tenho praticado. Deus quer que você pratique ainda mais. A raiz vai ficar mais funda. A raiz vai ficar mais funda. E quanto mais ela vai realmente se afundando, mais aquilo que está fora da raiz vai prosperando e avançando. Então você vai, em nome de Jesus, convidar o Ministério de Louvor para estar aqui. Vamos ministrar uma canção. Enquanto a canção é ministrada, ordeiramente os diáconos vão ajudar. Vamos fazer por fileiras. Fazer por fileiras. O Ministério pode vir aqui, Ministério de Intercessão, como nós combinamos. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Pode apagar a luz aí e deixar só o altar aceso. Isso. E aí, você pode passar por aqui, o ministério vai adorar. E a única forma da gente realmente vencer é na oração. E hoje, eu vi a irmã ministrando aqui. Para quebrar o silêncio do céu, é a oração. Crer no poder da oração. Crer no poder da oração. Vem cá, Reginaldo, por favor. Eu quero ser o primeiro aqui, eu e o Reginaldo também os primeiros. Por favor. Pastor Reginaldo, pastor da igreja. Os diáconos já podem trazer as pessoas. Começar pela primeira fileira, venha, suba aqui. Receba a unção. As mulheres vão ficar do lado de lá e os homens aqui. Isso. Em nome de Jesus. Você recebe e volta para o seu lugar. Aleluia. Em nome de Jesus. Enquanto o ministério está adorando, você recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. E quando nós oramos ao Senhor, a revelação virá. A revelação virá. A revelação virá. A revelação de Deus virá. Aleluia. 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 Eu vou orar. Eu vou orar. Você vai orar. Nós vamos orar. E Ele vai revelar.
E Ele vai revelar. E Ele vai revelar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou orar, porque quando eu Aleluia. oro, tu te revelas a mim. Aleluia. Receba. Receba. Em nome, tem aqui, ó. Eu vou Receba orar, em nome de Jesus. eu vou orar. Pode vir mais homem aqui. Eu vou orar, Ei. vou orar. Aleluia. Quando eu oro, Receba esta unção nesta noite. tu te revelas a Receba, mim. receba, receba. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba. Raízes profundas. Que quando Raízes eu oro, profundas. tu te revelas a mim. Ei. Vem. Em nome de Jesus. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Aleluia. Quando eu oro, Ei. Vem, Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus. Receba, querido. quando Em eu nome de oro, Jesus. tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas Meu por Deus, mim. meu Deus. Quando eu oro, Meu tu Deus. abres o céu e mostro o A glória do Senhor, a glória. pra mim. A glória, a glória, a glória. Quando eu oro, me É. transformas. Quando eu oro, Meu tu Deus. me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar. Meu Deus, receba. Eu Ei, vou receba. orar, eu vou orar. Eu vou Ei. orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar. Vou orar, eu orarei, vou orar, pois é quando eu oro, Tu te revelas a mim. É, Quando eu oro, tu falas pra mim. Ei. Quando eu oro, tu Ei, abres Jesus. pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando Ei. eu oro, tu abres o céu e mostro escondido pra revela, mim. revela, revela. Quando eu oro, Revela, me Jesus. transformas. Revela, Senhor. Quando eu oro, tu me Revela, mudas. Senhor. Então eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. No mais Jesus. profundo, Deus. Eu vou orar, eu. Vou orar, Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Meu Eu vou Deus, meu orar, eu vou orar, eu vou. orar, Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Meu Deus, eu vou orar, orar, eu vou. orar, pois quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou. Buscar, Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar eu. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. eu vou louvar, eu vou louvar a ti, Senhor. Revelas a mim. Eu vou louvar a ti, Senhor. Porque quando eu louvo, tu te revelas a mim. Meu Tu Deus, te meu Deus. revelas a mim. Tu te revelas Aleluia. a mim. Ele Tu revela. te revelas a Ele revela. mim.
Tu te revelas a mim. Meu Deus, meu Tu Deus. te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas no mais profundo, no mais profundo. Tu te revelas a mim. Meu Deus, meu Deus. Tu te revelas a mim onde ninguém vê. No mais secreto, Deus. Creia, receba. No mais Receba secreto, em nome de Deus. Receba, Onde querido. ninguém sabe. Receba. Tu te Receba revelas. para viver Tu um te novo apresenta. Receba para viver um novo tempo. Para viver um novo momento. Na sua casa. Com a sua família. Nos seus negócios. Receba, receba. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Quando eu oro, Tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar. E orarei, eu vou orar. porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. eu vou buscar Tua presença. Receba, querido. De noite, Receba. noite e dia. Receba. Tu te revelas Receba. a mim. Receba para viver um novo tempo. Eu vou buscar. Mais eu firmeza vou nos seus buscar passos. eu. Mais firmeza nos seus passos. Mais firmeza nas suas decisões. Eu vou Adore, louvar, adore, adore eu o vou Senhor. louvar, eu vou louvar Orar, a Ti, Senhor. orar, pois quando eu oro, Tu te revelas a mim. Eu vou louvar. Meu Deus, meu Deus. Eu oro, Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Meu Deus, meu Deus. Meu Espírito Santo. Espírito Santo. Tu te revelas. Vem, vem, Senhor. Ei, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Tu Ei, te Jesus. revelas a mim. Mais firmeza, mais firmeza. Mais firmeza. Mais firmeza. Ei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passos firmes. Passos firmes. Receba, receba. Receba. Nada vai derrubar você. Nada vai tirar você da presença do Senhor. Nada vai tirar você da presença do Senhor. Meu Deus, meu Deus. Meu Senhor. Meu Senhor. Meu Senhor. Passos firmes. Passos firmes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, você que recebeu esta unção, creia. 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 Creia que seus passos serão mais firmes. E você continuará. Continuará. Crendo na verdade, na palavra, experimentando, não só conhecendo, mas experimentando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nenhum vento vai derrubar você, querido. Não, não. Tempestade não vai derrubar você. Seus passos são firmados nesta noite. São firmados nesta noite. Adore, adore ao Senhor. Adore, adore, adore. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Eu vou orar.
quando eu oro. Aleluia. Continua adorando, meu irmão. Continua adorando. Rabada sorede canta rabas. O ramandaia de canto rabas sorede canta rabas. Quando eu oro, tu te revelas a mim. Passos firmes na presença do Senhor. Eu vou buscar. Retirada de embaraços. Aleluia. 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 Eu vou buscar. Aquele que andava por terreno escorregadio não vai tropeçar mais. Glória, 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 glória. Glorifica, glorifica, glorifica. A ti, aleluia. Senhor. Peça isso para Ele, Senhor. Firma os meus pés em tua presença. Santo, santo, santo. Eu vou. Santo, santo, santo. Porque glória, tu glória, mais glória, oculto. glória. Aleluia. Tu mostra o mais secreto. Nós vamos encerrar agora. Pode continuar. Nós vamos encerrar essa campanha. Toda campanha, quando há uma, olha para mim, quando há uma direção de Deus, ela é uma estratégia. Ela é uma estratégia do Senhor para alcançar corações. Não que Deus precise de campanha, Deus não precisa de campanha, mas é uma estratégia que o céu usa por muitas vezes para alcançar corações. Eu creio em ato profético. Eu creio que hoje, talvez muitas pessoas que estavam andando já há muito tempo, por terrenos escorregadios, que não conseguiam se firmar na presença de Deus, pessoas que estavam aí patinando na sua caminhada com Cristo, cuja família estava patinando, em nome de Jesus hoje, hão de se firmar na presença do Eterno. Como diz a palavra do Senhor, as folhas dessa árvore voltarão a ser verdes de novo. Os frutos vão aparecer na estação própria. Ainda velhos vão produzir frutos. Porque como o pastor disse, aquela árvore do lado esquerdo, sem ramo, seca, sem fruto, sem vida, ela vai dar lugar a uma realidade de transformação para a glória de Deus. E hoje, nós não podemos sair daqui sem dar uma oportunidade a essa pessoa que entrou por essas portas e que precisa confirmar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, como Senhor da sua casa. Então, se hoje você está aqui, de repente, talvez participando dessa campanha, desde segunda-feira, ou talvez hoje, vindo para esse culto, foi surpreendido com o encerramento dessa campanha, mas entendeu que precisa firmar os seus pés na presença do Eterno, precisa firmar a sua casa, que é a sua vida, na rocha que é Jesus Cristo, precisa de perdão para os pecados, precisa de cura para a alma, cura para o coração, restauração completa. Só Jesus pode fazer isso. E eu quero hoje conhecer a primeira pessoa que está aqui, que deseja entregar o controle da sua vida a Jesus. Aonde está a primeira pessoa que hoje